Olá, meu nome é Vanessa Viduto e hoje nós vamos conversar a respeito dos impactos da reforma no cálculo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Antes da gente começar a falar especificamente do novo cálculo que está proposto na reforma previdenciária, nós precisamos entender alguns conceitos importantes para o cálculo das aposentadorias e dos demais benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Um importante conceito é o conceito do salário de benefício. O que significa salário de benefício? Bom, o salário de benefício ele pode ser conceituado de acordo com o tempo em que o segurado ingressou no Regime Geral de Previdência Social e começou a verter contribuições para o sistema. O salário de benefício para aquele segurado que ingressou no sistema até 1999, ou seja, até o advento da Lei 9.876, começou a contribuir e preencher os requisitos antes do advento dessa lei, o salário de benefício é a média aritmética simples das últimas 36 contribuições, limitadas ao número máximo de 48 contribuições. Então essa situação, como a gente pode perceber, ela só se aplica para as pessoas que já se aposentaram, que já estão aposentadas lá antes de 1999. A partir de 99, o conceito de salário de benefício mudou e passou a ser a média aritmética simples de 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo ou a partir de julho de 94. Qual é a diferença? Para os segurados que ingressaram no sistema após o advento da Lei 9.876 de 1999, esse período básico de cálculo é a partir de julho de 1994. Então o salário de benefício vai ser a média aritmética simples de 80% dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Agora, para aqueles que se filiaram após o advento da Lei 9.876 de 99, o PBC, o período básico de cálculo, é todo o período contributivo, ou seja, 80% dos maiores salários de contribuição, desde o início das contribuições, 80% das maiores contribuições, desprezando-se 20% das piores. Ou seja, nessa hipótese, não vai ser a partir de julho de 1994, vai pegar um período básico de cálculo maior. Tá? É importante lembrar que no nosso regime atual, 20% das piores contribuições são desprezadas. Isso ajuda bastante o trabalhador que no início da sua vida laboral provavelmente teve um salário menor e com o passar do tempo foi crescendo na carreira, foi evoluindo e foi conseguindo um salário maior. Isso faz com que lá no final, próximo à sua aposentadoria, ele consiga ter uma média melhor. O salário de benefício, a partir de 1999, ganhou um novo multiplicador para determinados benefícios. E que multiplicador é esse a gente está falando? A gente está falando do fator previdenciário. Então, o fator previdenciário é um multiplicador que leva em consideração a expectativa de vida do trabalhador, a idade do trabalhador e o tempo de contribuição. Ele foi introduzido em 99 para determinados benefícios e passou a fazer parte do conceito de salário de benefício. Então, para os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, para o benefício de aposentadoria por idade facultativamente, o conceito de salário de benefício passou a ser a média aritmética simples, os maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. E esse fator previdenciário foi introduzido em 99 na nossa legislação para fazer com que o trabalhador ficasse estimulado a contribuir por um período maior e demorasse um tempo maior para se aposentar, né, evitando as aposentadorias precoces e o esvaziamento dos cofres da Previdência Social. Mas na prática, restou demonstrado que o trabalhador não esperou mais para se aposentar e esse fator previdenciário, que na grande maioria das situações acabou trazendo um redutor no cálculo dos benefícios, não resultou no atraso do pedido de aposentadorias. Ao contrário, ele apenas reduziu o valor das aposentadorias e os trabalhadores continuaram se aposentando assim que completavam os requisitos. É importante lembrar que o fator previdenciário ele não é aplicado ao benefício de aposentadoria por invalidez, ao auxílio-doença, aposentadoria especial e aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Esses benefícios são calculados com 100% do salário de benefício. Bom, um outro importante conceito é o conceito de salário de contribuição. Por quê? Porque o que entra na média para formar o salário de benefício é justamente 80% dos maiores salários de contribuição. E o que é o salário de contribuição? Depende da figura do segurado. Se a gente estiver falando de um segurado empregado, o salário de contribuição vai ser o salário e as verbas habituais do trabalho.
Se a gente estiver falando no contribuinte individual é aquele trabalhador que trabalha sem vínculo empregatício. O salário de contribuição dele vai ser o total da remuneração. E se a gente estiver falando do contribuinte do facultativo, do segurado facultativo, quem é o facultativo? É aquele que não tem emprego, não trabalha com vínculo empregatício, não trabalha sem vínculo empregatício eventualmente, ou seja, ele não exerce nenhuma atividade remunerada, mas ele quer ser um contribuinte da Previdência Social. Então ele pode ser um segurado da Previdência como um contribuinte ou segurado facultativo. Esse segurado ele pode escolher a contribuição entre o mínimo, ou seja, o salário mínimo e o teto, que hoje é R$ 5.882, o salário mínimo, lembrando que está R$ 998. Bom, voltando a relembrar que a renda mensal inicial dos benefícios em geral, ela é formada então pelo salário de benefício, a média aritmética simples de 80% dos maiores salários de contribuição ou de todo o período contributivo a partir de julho de 1994, que pode ser multiplicada pelo fator previdenciário dependendo do benefício que a gente vai calcular. E esse salário de benefício, ele é multiplicado por um coeficiente. O que é esse coeficiente? Também depende do benefício que a gente estiver calculando. Em se tratando de uma aposentadoria por idade, o salário de benefício é multiplicado por um coeficiente que é formado por 70% mais 1% para cada ano, ou seja, cada grupo de 12 meses de contribuição. Por exemplo, um trabalhador que tenha 15 anos de contribuição, que é o tempo mínimo para aposentadoria por idade, ele vai se aposentar com 85% da média, porque é 70% mais 1% para cada ano de contribuição. Se ele tem 15 anos de contribuição, ele vai ter um coeficiente de 85%. No caso da aposentadoria por invalidez, o coeficiente é de 100% do salário de benefício. No caso das aposentadorias por tempo de contribuição, a mulher com 30 anos de contribuição tem um coeficiente de 100% e o homem com 35 anos de contribuição também tem um coeficiente de 100%. Lembrando que não significa que essa pessoa vai se aposentar com 100% da sua média, porque se tratando de aposentadoria por tempo de contribuição, ainda tem um multiplicador do fator previdenciário. A aposentadoria especial também é um coeficiente de 100%. Relembrando que a aposentadoria especial é aquela aposentadoria devida aos trabalhadores submetidos a agentes nocivos à sua saúde durante a sua jornada de trabalho. O benefício de auxílio-acidente, o que é o auxílio-acidente? É um benefício devido indenizatório para aqueles trabalhadores que podem trabalhar, mas sofreram alguma sequela decorrente de acidente do trabalho ou doença profissional. Esse benefício corresponde a 50% do salário de benefício. Ele é um benefício de justamente 50% porque ele indeniza o trabalhador e permite que o trabalhador receba o benefício e o salário juntamente com o benefício de auxílio-acidente. O auxílio-doença, que é um benefício substituto do salário, ou seja, o trabalhador que está temporariamente incapacitado para o trabalho tem direito ao auxílio-doença, ele tem um coeficiente de 91% do salário de benefício. E a pensão por morte, no regime de hoje, ela é calculada equivalente a 100% do valor que o aposentado estava recebendo na data do seu óbito ou que ele teria direito a receber, calculando-se para ele uma aposentadoria por invalidez, ou seja, um benefício de 100%. Bom, em 2015 surgiu a Fórmula 8595. O que é a Fórmula 8595, que foi introduzida pela Lei 13.183 de 2015? É uma fórmula que, somando o tempo de contribuição e a idade, exigindo-se no mínimo 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem, a somatória do tempo e da idade atingindo 85 pontos, e há também uma progressividade desses pontos, permitem que o segurado se aposente com 100% do salário de benefício sem a incidência do fator previdenciário. Lembrando que há uma tabela progressiva e que a partir de 2018, como a gente pode observar no slide, essa pontuação passou para 86 pontos, a partir de dezembro de 2020 para 87 pontos, a partir de dezembro de 2022 para 88 pontos, a partir de dezembro de 2024 para 89 pontos e a partir de dezembro de 2026 para a pontuação final, que é 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. Os benefícios da Previdência Social devem ser reajustados de acordo com o que prevê a Constituição Federal. Esse reajuste está previsto na nossa Constituição para garantir o poder real de compra do aposentado. Ele é um reajuste que visa garantir a correção da inflação, fazer com que o aposentado, quando ele se aposente e tenha direito a comprar 4 cestas básicas, daqui 5, 10 anos ele consiga continuar comprando essas mesmas cestas básicas.
O projeto original de reforma da Previdência Social, a PEC 6, previa a eliminação desse dispositivo da Constituição Federal, mas na comissão especial da Câmara dos Deputados, essa eliminação dessa importante garantia foi retirada e volta para o texto constitucional o reajuste de acordo a preservar o valor real dos benefícios. Os benefícios são reajustados anualmente por um índice previsto em lei. Isso passou a acontecer a partir de 2006, a legislação prevê o índice oficial, hoje é o INPC, e lembrando que antes de 2006, esses índices eram previstos através de regulamento. Agora, começamos a conversar diretamente a respeito do que está previsto na proposta de emenda à Constituição, a PEC 6 de 2019. Bom, a reforma da Previdência, ela visa reduzir o valor dos benefícios e fazer com que os aposentados, os segurados, eles contribuam por um período maior, de forma a reduzir os valores que estão sendo gastos hoje com benefícios previdenciários no país. Então, o legislador constituinte, ele unificou a aposentadoria por tempo de contribuição com a aposentadoria por idade. Ele elimina completamente do sistema a aposentadoria apenas por tempo de contribuição, como existe hoje. O trabalhador passa a ter que cumprir um requisito etário, que para a mulher é 62 anos de idade e para o homem 65 anos de idade, e tem que cumprir o requisito mínimo de contribuição, que é o que a gente chama de carência, que para o homem é de 20 anos de contribuição e para a mulher 15 anos de contribuição. Essa nova regra ela só vai valer para os segurados da Previdência Social que se inscreverem no sistema após entrar em vigor a emenda constitucional. Isso por quê? Porque a PEC, a proposta de emenda constitucional, trouxe regras de transição que a gente vai ver um pouquinho mais adiante para quem já estava contribuindo para o sistema. Então, se a gente for comparar o que existia, o que existe hoje e a proposta de emenda constitucional, no caso das mulheres, hoje as mulheres podem se aposentar por idade com 60 anos de contribuição, com tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Com a reforma da Previdência, a mulher tem que cumprir 2 anos a mais de idade, ou seja, ela tem que cumprir 62 anos de idade, e os mesmos 15 anos de contribuição. O homem, a idade permanece a mesma, comparando com a aposentadoria por idade, mas ele tem que cumprir 5 anos a mais de contribuição, porque na aposentadoria por idade do nosso sistema atual, bastam 15 anos de contribuição. Uma vez aprovada a reforma, esse tempo mínimo de contribuição passa a ser 20 anos de contribuição. Uma importante mudança no cálculo das novas regras previstas no projeto de emenda constitucional se refere ao conceito de salário de benefício. Como a gente viu anteriormente, o salário de benefício na nossa regra atual, na legislação vigente, ele utiliza 80% dos maiores salários de contribuição, ou seja, é possível desprezar 20% das contribuições mais baixas, 20% dos salários mais baixos. Na PEC 6 de 2019, a média aritmética simples é de 100% do período contributivo, ou seja, não há mais a possibilidade de desprezar 20% das piores contribuições. Toda a vida laboral do segurado vai ser utilizada no cálculo da sua futura aposentadoria. Em se tratando de coeficiente, nós observamos também uma mudança substancial. Enquanto na aposentadoria por tempo de contribuição, hoje, do segurado, o homem com 35 anos de contribuição se aposenta com coeficiente de 100% e a mulher com 30 anos de contribuição se aposenta com coeficiente de 100%, ambos multiplicados pelo fator previdenciário, salvo se atingirem a fórmula 85-95, na PEC, ou seja, após a reforma da Previdência Social, esse coeficiente passa a ser de 60% dessa média, que é agora de 100% do período contributivo, com um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor, como vocês podem observar no slide, um trabalhador que se aposente com 20 anos de contribuição vai ter o equivalente a 60% da média. Um trabalhador que se aposente com 30 anos de contribuição vai ter o equivalente a 80% da média. E um trabalhador que se aposente com 40 anos de contribuição, apenas nessa hipótese, ele vai ter 100% da sua média. Então, fazendo um comparativo com o sistema atual, a gente pode verificar a perda que ocorre comparando o sistema vigente com o que vai acontecer após a reforma. Uma mulher com 60 anos de idade e 20 anos de contribuição, no regime atual, ela se aposenta com 80% da média, que é o 70% mais 1% para cada ano de contribuição. Após a reforma, uma mulher com no mínimo 62 anos de idade, porque é o tempo mínimo de aposentadoria dela, e 20 anos de contribuição se aposenta com 60% da média. Então a gente observa uma perda de 20% no valor do benefício.
A proposta de emenda constitucional trouxe a possibilidade de exclusão de contribuições mais baixas que resultem em redução do valor do benefício. Essa novidade foi introduzida pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Mas essas contribuições que podem ser desprezadas na média, desde que reduzam o valor do benefício, elas não podem ser essenciais para a formação do requisito mínimo de tempo de contribuição. Ou seja, se aquela contribuição for essencial para que o trabalhador atinja o tempo mínimo de 20 anos de contribuição no caso do homem ou 15 anos de contribuição no caso da mulher, ela não vai poder ser desprezada. Outra importante informação é a respeito da provisoriedade desse cálculo. A gente observa na própria exposição de motivos e no texto dos dispositivos da PEC que essa forma de cálculo ela está prevista até que lei venha disciplinar a forma de cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social. Significa o quê? O legislador está dando uma autorização para que posteriormente a aprovação dessa reforma constitucional, através de lei e não através de reforma constitucional, possa ser disciplinada uma outra forma diferente de cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social. Bom, em resumo, vamos ver para quais benefícios se aplicam essa nova forma de cálculo de coeficiente de 60% da média de todo o período contributivo, mais 2% para cada ano de contribuição. Então, recapitulando, esse coeficiente vai se aplicar para as aposentadorias por idade e tempo, que é uma única modalidade, para os segurados que se filiarem após a entrada em vigor da emenda constitucional, ou seja, para quem começar a contribuir para o INSS após a aprovação dessa emenda. Essa forma de cálculo também vai se aplicar para os trabalhadores que se enquadrarem numa das 3 regras de transição. E por que eu digo 3 regras de transição? Porque o projeto original previa 3 regras de transição e a Comissão Especial da Câmara dos Deputados introduziu uma 4ª regra de transição que tem uma forma de cálculo diferente que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, voltando às regras de transição, nós vamos falar a respeito da primeira regra de transição que tem na sua forma de cálculo 60% mais 2% para cada ano de contribuição. A primeira regra de transição prevista no projeto de emenda constitucional. O trabalhador que já estava afiliado ao sistema, já estava contribuindo e atingir requisitos cumulativos, 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. O somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações equivalentes a 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. A gente observa aqui que um requisito que existe no nosso regime atual, que permite que o trabalhador se livre da incidência do fator previdenciário, passa a ser um requisito para atingir uma regra de transição após a reforma da Previdência Social. Essa pontuação também não é estanque, ela evolui com o passar do tempo e ela pode chegar a uma pontuação muito maior do que essa inicial prevista. A segunda regra de transição, também aplicável aos segurados que já estavam filiados ao sistema, já estavam contribuindo para o sistema, ela prevê requisitos cumulativos de 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem e uma idade mínima de 56 anos de idade se mulher e 61 anos de idade se homem. Então a gente observa que essa segunda regra de transição exige tempo de contribuição, mais uma idade mínima de 56 anos para a mulher e 61 anos de idade para o homem na data da aprovação da emenda constitucional. A terceira regra de transição, que também utiliza no seu cálculo 60% da média mais 2% para cada ano de contribuição, ela exige que na data da aprovação da referida emenda, o segurado conte com 28 anos de contribuição, se tratar de mulher, 36 anos de contribuição, se tratar de homem, 30 anos de contribuição, atinja 30 anos de contribuição no mínimo se mulher, 35 anos de contribuição se homem, e além disso, o cumprimento de um período adicional, que é o que a gente chama de pedágio, de 50% do tempo que faltava para atingir os 30 anos de contribuição para a mulher ou os 35 anos de contribuição para o homem na data da aprovação da emenda. Então, se faltava 2 anos, a pessoa vai ter que pagar um pedágio de 1 ano, mais outros requisitos para poder se aposentar nessa terceira regra de transição. Então, essas 3 regras que eu comentei são regras que vão aplicar o coeficiente de 60% mais 2% para cada ano de contribuição, ou seja, o trabalhador só vai ter direito a 100% da média se ele conseguir atingir 40 anos de contribuição. Uma exceção que foi prevista recentemente no projeto de emenda constitucional é a 4ª regra de transição, que ela foi prevista tanto para os trabalhadores do regime geral de previdência social como os trabalhadores do regime próprio. Essa regra de transição vai permitir o cálculo com um coeficiente de 100% da média. Ela é bastante interessante, ela exige os seguintes requisitos cumulativamente.
57 anos de idade se mulher, 60 anos de idade se homem. 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem. E aí um período adicional, que é o que a gente chama também de pedágio, só que agora ao invés de 50%, um pedágio de 100%. Então o trabalhador que falta 3 anos para se aposentar e tem os demais requisitos vai ter que cumprir 6 anos ao invés dos 3. Mas essa regra passa a ser bastante interessante porque ela permite uma aposentadoria com 100% da média e sem a incidência do fator previdenciário. Um outro benefício que teve uma mudança substancial no seu cálculo é a pensão por morte. A pensão por morte, no nosso sistema atual, ela é de 100% do valor da aposentadoria do segurado falecido ou calculada como se esse segurado falecido fosse se aposentar por invalidez, o que também é uma aposentadoria, seria uma aposentadoria de 100% da média. No projeto de emenda constitucional, passa a haver cotas por dependente. Então, passa a existir uma cota familiar de 50%, acrescido de 10% para cada dependente. Então, se a gente tem um único dependente, vai haver uma cota apenas de 50%. Se a gente tiver 2 dependentes, vai haver uma cota de 60%, chegando ao limite máximo de 100%. Importante lembrar também que na comissão especial da Câmara dos Deputados, houve um esclarecimento do texto dizendo que, na verdade, não pode ser pago um valor inferior ao valor do salário mínimo, mas considerando o conjunto de dependentes. O que isso significa? Significa que se tiver mais do que 5 dependentes, é possível que cada um deles receba um valor inferior ao salário mínimo. E, por fim, uma outra exceção também trazida pelo projeto de emenda constitucional em relação ao pagamento do coeficiente de 100% da média se dá em relação ao beneficiário da pensão por morte quando essa morte é decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. E também se tratando de um beneficiário de pensão por morte quando se trata de um dependente inválido com deficiência grave e intelectual. Hipótese essa também introduzida pela comissão especial da Câmara dos Deputados. E por fim, uma última exceção se refere à aposentadoria por invalidez, repetindo aqui que quando a aposentadoria por invalidez for uma aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, também vai ser uma aposentadoria por invalidez de 100%. Quando não se tratar de uma aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho ou doença profissional, vai entrar na regra geral de 60% mais 2% para cada ano de contribuição, o que difere substancialmente do nosso cálculo atual, que é de 100% do salário de benefício para o trabalhador que fique inválido permanentemente para o trabalho. E por fim, uma última alteração substancial também em comparação com o nosso regime atual é o cálculo das aposentadorias para os trabalhadores submetidos aos agentes nocivos à sua saúde, que têm direito a uma aposentadoria especial com 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. Na nossa legislação atual, esse trabalhador se aposenta com 100% da sua média. Se aprovada a reforma da Previdência, esse trabalhador, apesar de trabalhar exposto a agentes nocivos à sua saúde, vai ter um cálculo de 60% da média de todo o período contributivo, mais 2% para cada ano de contribuição, ou seja, vai ter que trabalhar também por 40 anos para poder ser 100% da média.